Bem-vindos a GO Papers! Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você não tenha tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê. Eu sou a Marina Apostólico. E hoje o nosso tema é mastalgia. Um tema muito comum do dia a dia, né, Marina? Sim, que muitas vezes o ginecologista geral ou clínico fala, eita, mas o que será que tá gerando essa mastalgia? E a paciente chega com tanto medo porque tá doendo a mama, né? Ela já colocou no Google, ela já acha que ela tá com câncer porque a mama dela tá doendo, procura e aí a gente fica meio perdido, às vezes até para poder orientá-la ou fazer algum tipo de investigação se há realmente necessidade de tal, né, Jader? Então é um tema que é simples, que parece simples, mas não é tão simples em lidar com a paciente, né? Não é nada simples. Na verdade, Sério? às vezes as pacientes elas vêm com uma expectativa, assim, diferente, né? E então, por isso que eu acho que a gente precisa realmente sempre valorizar a queixa, a gente precisa acolher essa paciente e explicar para ela realmente o que a gente tem de evidência em relação à mastalgia e tranquilizá-la, né? Ou então intervir quando realmente for necessário. Esse é o objetivo do nosso bate-papo. Perfeito, porque sabe como é que é? Tem muita paciente que acha que o bom médico é aquele médico que vai pedir 498 milhões de exames. Afinal, ela tá com uma dor na mama, né, Jader? E aí, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema, na minha opinião, bastante interessante. Vamos lá, gente. Jader, como que você aborda no dia a dia do seu consultório pacientes que vêm com essa queixa de mastalgia? Então, a mastalgia, ela é uma queixa que é muito frequente, acho que é o dia a dia do consultório do ginecologista, não só do ginecologista, mas também de várias outras áreas, né, que acabam atendendo pacientes com esse tipo de queixa. E é importante sempre a gente saber diferenciar exatamente o tipo de mastalgia que a paciente está referindo para a gente, se ela tem relação com a menstruação ou não, né? Então a gente vai chamar de mastalgia cíclica, aquela que acontece no período pré-menstrual, e mastalgia acíclica, aquela que não tem relação com a menstruação, né? Que aparece independentemente da ciclicidade da menstruação. Perfeito, legal. Então, a paciente chega e fala que tem uma dor na mama, um desconforto, essa sensibilidade. A gente primeiro separa se é cíclico ou se ela não é cíclica. E quais seriam as etiologias? O que pode causar mastalgia? Na verdade, a mastalgia cíclica, que é a mais comum, é aquela dor que acontece antes da menstruação, ela tem relação com o ciclo menstrual, na verdade, tem relação com o estrogênio e a progesterona, pela própria ação histológica do estrogênio e da progesterona, que acaba fazendo com que essa paciente tenha uma sensibilidade maior no período pré-menstrual. Algumas pacientes se acredita que elas tenham uma resposta anômala ao estrogênio e à progesterona e que por isso essas pacientes teriam uma sensibilidade maior. Ainda não se sabe exatamente o porquê, né? Mas o que é colocado aí na grande maioria das revisões é que essas pacientes elas teriam uma resposta maior, exacerbada à ação hormonal e por isso para essas pacientes essa dor ela é significativa. Na verdade, tem mulheres que têm muita dor na mama no período pré-menstrual, tem mulheres que têm dor, que têm um desconforto, mas que isso não atrapalha no dia a dia, e tem mulheres que não sentem absolutamente nada, né? Então, a Sim. sensibilidade à dor é uma coisa que é muito variável, né, de pessoa para pessoa. O que se acredita é que algumas tenham realmente uma resposta anômala ao estímulo hormonal e por isso que a percepção de dor, Sim. né, ela acaba sendo maior. Não, tem pacientes que, devido a essa sensibilidade no período pré-menstrual, elas não conseguem nem trabalhar, porque elas não conseguem colocar uma blusa, porque o tecido gera muito desconforto e dor na mama. E tem muita gente que não acredita nisso, mas eu tenho algumas pacientes no meu consultório que falam, doutora Má, que loucura, eu não consigo sair de casa porque eu não consigo colocar nada, nem o lençol pra eu deitar.
que eu tenho dor. Não, e realmente, assim, as pacientes que têm muita sensibilidade incomoda e incomoda muito, né? Tem pacientes que, eu já ouvi paciente que me disse a água do chuveiro. A água do chuveiro, quando pinga ali, eu não consigo, pela dor que isso acaba provocando. Então, realmente, a gente tem que acolher, valorizar a queixa e também saber orientar essa paciente, né, da forma que é considerada como adequada. Perfeito. E etiologia de mastalgia não relacionada com o ciclo menstrual? A gente tem algumas alterações da mama que podem provocar mastalgia, como, por exemplo, trauma. A gente sabe que o trauma ele pode provocar uma necrose da gordura da mama, do tecido adiposo, que a gente chama de esteatonecrose, né, ou ainda necrose gordurosa, e isso pode estimular ali uma raiz nervosa e provocar dor. Então, a gente sabe que esteatonecrose pode provocar dor. Outra alteração que muito frequentemente causa dor são os cistos mamários. Então, geralmente aquelas pacientes com entre 35 e 45 anos, né, a faixa etária preferencial ali dos cistos, são involuções lobulares que acabam se transformando em cistos, e o cisto ele costuma crescer rapidamente e costuma comprimir ali alguma raiz nervosa e por isso provoca dor, né? Então, uma das grandes causas de mastalgia acíclica é a presença dos cistos. Então, a gente tem a esteatonecrose, a presença de cistos, que pode acabar provocando dor, e eventualmente algum outro tipo de tumoração benigna, né, que pode também, às vezes, acabar provocando dor. Mas frisei aí que é tumoração benigna, né, porque o câncer de mama, que é o grande medo, na verdade, o que todo mundo pensa, né, ele não dói. O câncer de mama realmente ele não provoca dor. Ele é um tipo de nódulo que cresce de forma indolor. Ele não é um tipo de alteração, né, que provoca dor. Elas chegam realmente falando, ai, minha mama tá doendo, eu tenho câncer. E muitas vezes a paciente fala, você não vai pedir uma mamografia? Você não vai pedir uma mamografia pra mim? E a paciente tem 25 anos e não tem histórico nenhum. Mas dói, eu tenho um câncer, eu tenho certeza. Ela pede pra você, às vezes, você invadir, né? Então faz uma ressonância. E ressonância, a gente sabe que tem um monte de falso positivo, né? E então a gente tem que tomar cuidado, saber orientar direitinho, né, Jader? Acho que é um dos grandes pontos de falar em mastalgia. E sabe uma outra dúvida que eu tenho? É uma dúvida mesmo. Vou aqui aproveitar e colocar no nosso bate-papo. O volume da mama da paciente tem relação com mastalgia? O volume da mama ele tem relação com mastalgia. A gente sabe que as pacientes que têm mamas mais volumosas, elas podem ter mais queixa de mastalgia. Mas não é uma regra, né? A gente sabe que tem muita paciente que tem mama super volumosa e que não tem, e tem paciente que tem mama pequena e que às vezes tem. Então, não dá pra gente dizer que o volume seja um fator determinante. Mas a gente sabe que sim, que aquelas pacientes com mamas mais volumosas, elas costumam ter mais desconforto, não só na mama em si, mas também por todas as outras... Na musculatura da musculatura, do peso, na verdade, às vezes tem até paciente que chega a ter, às vezes, alteração ortopédica, né? Em função disso. Sim, que tem que fazer redução mamária. Perfeito. Legal. E que orientações, em geral, você acaba dando para essa paciente que chega com a queixa de mastalgia no consultório? Então, a mastalgia, ela deve ser abordada com um acolhimento, você deve ouvir a paciente, entender a queixa dela, um exame físico, né, é importante a gente examinar a paciente, valorizar, né, então, assim, tudo aquilo que a gente está fazendo e dizendo para a paciente, né, que o exame físico está normal, obviamente, se o exame físico tiver alterado, por exemplo, você palpou um nódulo, né, paciente de 25 anos, um nódulo de consistência fibroelástica, móvel, a palpação, sugestivo de fibroadenoma, bom, aí você vai pedir um ultrassom, propedêutica armada, aí vamos lá. Aí é propedêutica, né? Realmente, aí a gente vai pedir imagem. Agora, uma paciente nessa faixa etária, 25 anos, queixa de mastalgia cíclica, exame físico absolutamente normal, a conduta é a gente tranquilizar essa paciente que
não tem nada palpável, que ela não tem idade para fazer nenhum tipo de exame radiológico, né? E explicar para essa paciente que realmente a dor na mama ela acontece em função das alterações hormonais e que algumas pessoas têm uma sensibilidade maior. E tem que usar, né, no dia a dia a palavra câncer, porque existe muita cancerofobia, né? Então, assim, a gente tem que usar a palavra câncer, que o câncer de mama não dói, que não tem nenhuma alteração no exame físico que seja sugestiva de câncer de mama, que a gente não tem absolutamente nenhum indício nela para pensar em câncer de mama. Eu sempre digo que isso é uma conduta minha, assim, né, no consultório. Eu repito, não tem câncer várias vezes, porque eu vejo que muitas vezes, só de você repetir isso 2, 3 vezes, parece que você já resolve, assim, ó, 80% da dor dela, né? Então, Sim, assim, sem dúvida. é importante a gente acolher e explicar para essa paciente, né, que realmente não existe nenhum indício para a gente pensar em câncer de mama e que se a gente for invadir, fazer exame de imagem, né, a gente às vezes acaba pecando aí até na prevenção quaternária, né, da gente exceder em exames e acabar indicando exame desnecessário para uma menina jovem, né, que tem só uma queixa de mastalgia cíclica. Vou falar para você que eu já vi muito isso. Por isso que eu tava falando com você, pra gente evitar, né, de fazer tanto exame sem motivo, às vezes, né? É simplesmente explicar que faz parte aí do ciclo. E existe algum tratamento realmente efetivo para mastalgia? Então, o que a gente tem, né, de tratamento? O primeiro, existe um lema, né, em mastologia que a gente fala em mastalgia cíclica, que é orientar ao máximo e medicar ao mínimo. Então, isso é uma coisa que, assim, se fala em congressos e, assim, nos livros de mastologia, inclusive está escrito isso, né, que esse é o grande, como se fosse um lema, e é um lema mesmo, assim, acho que é uma coisa que a gente tem que levar para casa, assim, para quando a gente atende essas pacientes. Então, a gente precisa realmente acolher, orientar que é normal, examinar bem essa paciente, explicar que não tem nenhum tipo de indício de câncer de mama. E aí, a gente pode, então, só com isso a gente muitas vezes consegue resolver a maior parte dos sintomas. E aí, claro, tem aquelas medidas que a gente chama de medidas comportamentais e medidas farmacológicas. As medidas comportamentais, elas envolvem a gente orientar o uso de sutiã apertado, que às vezes as pacientes pensam que é o contrário, né? Sim. Elas pensam... Vou ficar sem. Isso, tá doendo, então eu vou ficar sem o sutiã. Liberdade. Exatamente. E, na verdade, é o contrário, né? A gente sabe que quanto mais a mama ficar suspensa, ela vai estar sujeita à movimentação corporal, né? Então, e mais a dor acaba sendo desencadeada. Sim. Então, o ideal é a paciente realmente usar um sutiã apertado ou, assim, um top de ginástica. Eu gosto muito de orientar os tops de ginástica, porque às vezes usa a roupa por cima, né, do top. Estruturação muito maior aqui. Estruturação maior, né? E ele deixa a mama muito firme na parede torácica, então assim, acaba sendo bem eficaz. Então, muitas vezes, só com o uso de um sutiã apertado, um top e as orientações, né, de que realmente ela não tem câncer, na imensa maioria dos casos a gente consegue manejar assim, né, dessa forma. E os farmacológicos? Quais seriam os tratamentos farmacológicos que nós temos com evidência, né, real de melhora para mastalgia? Então, o que a gente tem de arsenal terapêutico farmacológico? A gente tem várias medicações que são usadas rotineiramente no dia a dia. Como exemplo, a gente tem a vitamina E, a gente tem o ácido gama-linoleico, a gente tem o óleo de prímula, tem o extrato da borragem, né, que também se usa bastante. Essas medicações, tem muitas pacientes que utilizam e que referem uma melhora significativa nos sintomas com o uso dessas medicações. Mas eu sempre digo, a gente vive a era da medicina baseada em evidência, né? Sim. Então, tudo a gente tem que testar, né? A gente precisa testar para ver se realmente existe benefício ou não.
eu sempre digo assim, se você tem uma paciente que usa e que melhora e ela está satisfeita, ela pode seguir usando, né? A gente não tem como médico o direito de chegar e dizer não, mas não Sim. existe benefício, né? Mas a gente, como médico, tem que saber que foram feitos vários estudos já em que as pacientes foram cegadas, né? Que são os estudos duplos cegos, que tanto o paciente quanto o entrevistador foram cegados, controlados com placebo, e os estudos não mostraram diferença dessas medicações em relação ao placebo. Então, não existe nenhum medicamento com trabalhos realmente estruturados, não existe um tratamento farmacológico real para mastalgia. Existe, mas são medicações que são carregadas de outros efeitos. Então, a gente tem, na verdade, essas medicações que seriam o extrato da borragem, o ácido gama-linoleico, vitamina E, né? Que o pessoal adora usar vitamina E, né? É importante a gente, como médico, saber que não tem diferença em relação ao placebo, mas que se a paciente usa e ela acha que tá legal, que beneficiou, a gente pode manter. Mas existem medicações que comprovadamente são melhores do que o placebo. Só que aí realmente a gente, grosso modo, a gente chama de chumbo grosso, assim, né? Sim. Que é o tamoxifeno, né? O tamoxifeno, ele é uma medicação que se usa para bloqueio hormonal em paciente que teve câncer de mama, mas já foram conduzidos estudos com o uso de tamoxifeno e ele realmente, assim, melhora muito a mastalgia. As pacientes dizem, aquelas que têm mastalgia realmente muito importante, assim, incapacitante, que a gente já tentou várias medicações comparáveis ao placebo e não melhorou, a gente entra com tamoxifeno e elas dizem que tira com a mão, assim, então... Seria só no período de mastalgia? Não, aí são pacientes que tem que usar sempre. Entendi. Então, a gente tem aí o tamoxifeno como... o tamoxifeno realmente é a melhor medicação, ela funciona muito bem, tira com a mão, assim, só que realmente, assim, é uma medicação que se usa... Chumbo grosso, que nem você falou. Se usa para quem Tiro de canhão. Tiro de canhão. E, assim, carregada de efeitos colaterais, Sim. né? Então, assim, a gente sabe que tem risco tromboembólico, né? Hiperplasia de endométrio, todas essas coisas que podem acontecer. Então, para quem teve câncer de mama, é indubitável que tem benefício. Agora, para mastalgia, a gente tem que selecionar muito bem qual é a paciente que a gente vai indicar o tamoxifeno. Eu vou te dizer que eu, na vida toda, assim, eu devo ter, olha, contado nos dedos, assim, as pacientes que precisaram usar o tamoxifeno, porque realmente são poucas, assim, a maioria com as orientações, as modificações de hábito de vida e, eventualmente, com uma medicação que seja comparável com o placebo, elas ficam bem, né? Então, nesses casos, a gente maneja dessa forma. Agora, aquelas que realmente precisam de medicação, o que a gente tem é o tamoxifeno. Maravilha, legal. E quando eu tenho a mastalgia acíclica, né? Porque a gente tá falando mais daquela paciente com a sensibilidade hormonal, né? Mas e quando eu tenho uma paciente com uma mastalgia acíclica, quais seriam os tratamentos? A gente faria as modificações de estilo de vida igualzinho ou tem alguma coisa específica? Essas pacientes aí a gente vai ter que investigar, a gente tem que ver a causa, né? Se ela não tem nenhuma patologia ou uma alteração na mama que possa estar causando isso. A mais comum, na verdade, acaba sendo a presença de cistos, que é super frequente, super comum. E aí, como é que a gente trata a mastalgia na paciente que tem cisto? A gente vai puncionar esse cisto e vai esvaziar, né? Então, assim, ela tem lá um cisto de 2 centímetros, 3 centímetros, você vai indicar uma punção que você coloca uma agulha fina, não é a agulha grossa que a gente usa para fazer biópsia, né? É diferente. Sim. É a agulha fina, então se coloca a agulha fina ali e a gente aspira o líquido que tem. Isso pode ser feito em consultório mesmo, em ambulatório mesmo, é um procedimento rápido, simples e é bem resolutivo, né? A paciente chega cheia de dor, você coloca ali uma agulha, você aspira o líquido, geralmente o líquido do cisto ele é amarelo citrino, tem aquela cor palha, assim, né? E você consegue palpar depois ali e ver que desapareceu. Então aquele nódulo que estava ali, que estava doendo, simplesmente desaparece. Tudo. E aí você consegue resolver o problema da paciente ali, na hora, né?
Então, a punção realmente acaba sendo resolutiva no caso de dor por mastalgia. Quando é por esteatonecrose, por trauma, assim, a gente pode orientar, às vezes se tem algum trauma que tenha sido recente, a gente pode orientar uma massagem com um anti-inflamatório no local, né? Então tem que tentar achar a causa. Quando é acíclica, tem que tentar achar a causa. Analgésico no período, algo que consiga ser mais pontual. Sabe o que é uma coisa que é muito comum também de acontecer? É quando você tem paciente que tem dor muscular. Às vezes a paciente tem uma dor muscular e ela relata aquela dor como mastalgia. Ela sente na mama, mas na verdade é uma dor muscular, na musculatura peitoral. Ali. Muito comum, assim, paciente que faz trabalho braçal, né? Paciente que trabalha com limpeza, né? É bem frequente, assim, as trabalhadoras da higienização, elas terem essa fadiga, né, na musculatura por esforço repetitivo. E às vezes elas referem isso como mastalgia. Elas vão lá no ginecologista se queixar de mastalgia. Então, é importante também isso. Às vezes é uma mastalgia acíclica, você tem que conversar com ela. No que você trabalha? Faz muito esforço com o braço, né? Então, às vezes, é fora da nossa área. Ela vai procurar a gente, facial, mas é uma dor miofascial, exato. Perfeito. Aí eu vejo bastante isso também. Bastante. Ou então estresse, né? Tem muita paciente que tá prestando residência, vai prestar o tego, aí fica aquela tensão que contrai tudo aqui e dorme torto e dorme em cima e de repente uma super dor na mama, nossa, ou é mastalgia, né, ou tá infartando, só as duas coisas, né? E aí a gente acaba conseguindo encontrar alguns pontos de gatilho e dor miofascial. Exatamente. Tá ótimo, perfeito. Super legal o nosso bate-papo, Jader, adorei. Acho que foi uma coisa bem prática, né, Marina? Bem para dia a dia, assim, de consultório. Acho que é bem, bem bacana. E a gente pede até para o pessoal que está assistindo a gente aí para comentar, para nos dizer aí qual é a experiência que vocês têm com atendimento de pacientes com queixa de mastalgia também, para a gente poder fazer uma troca. Eu sempre digo que o nosso trabalho, ele é uma grande troca, né? A gente constrói conhecimento juntos. Então, comentem aí pra gente poder fazer realmente aí uma troca. Acho que tanto a gente quanto os nossos pacientes acabam se beneficiando disso. É isso, então. Gente, muito obrigado, então, a todos. A gente vai estar sempre à disposição aí para todas as dúvidas e sigam nos acompanhando. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.